Eu cheguei lá, parem de brigar, por favor, não pode brigar, olha bem, não é assim. A gente falou que mãe, a senhora não entende porque a senhora não teve irmão. Oi, oi, gente! Boa tarde! Combinamos ontem e aqui estamos. Vamos ver como é que vai ser aqui essa live, essa conversa que a gente quer ter com vocês. Compartilhar aqui algumas histórias. Para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães a se tornarem a mãe que seu filho precisa. E hoje temos aqui, ó, convidadas mais que especiais para compartilhar um pouco com vocês aí da nossa história. E vamos falar hoje de um grande desafio. O grande desafio de ser mãe de três para mim, que é o fato de eu ser filha única. Então a gente vai compartilhar com vocês hoje, né, muitas coisas que para mim causaram estranhamento, que foram desafiadoras, que realmente foram, como é que eu posso dizer, que eu não compreendia porque eu não vivi isso. Porque como filha única, eu, por exemplo, não tive que dividir muitas coisas. Como filha única, eu não botei régua no suco para ver se estava todo mundo igual. Como filha única, o que mais? Eu não tive com quem arengar, né? Lá na infância e adolescência, ali no meu dia a dia. Não teve briga de irmão. Exatamente. Então, muitas coisas, né, foram desafiadoras. E aí, a primeira delas, meninas, o que é que a gente vai falar? Conversar sobre o quê? Sobre as conversas que pareciam briga primeiro. Vai. Como que era? Quem começa? Mas era meio que isso, tipo assim, a gente tá lá conversando. Quem tem irmão sabe que tem uma hora que a gente tá conversando mais alto, tá quase brigando, mas não tá, às vezes a gente tava até Tava rindo, só, se divertindo, super tranquilas, quase se resolve Super tranquilas pra gente. pra ela. Aí ela entendia isso. A gente Então tava tinha várias vezes que a gente tava quase se resolvendo. quase se resolvendo e aí ela chegava, tipo, ó, vamos parar de brigar e ele falava, a gente tá A quase gente se não tava brigando. A gente tava só se falando, tendo uma discussão acalorada. Aí a gente foi criando técnicas. Ou então essa de dividir as coisas muito igualzinho. Aí a gente ficava, bota pra cá, bota pra lá. Aí ela achava que não era legal, tipo assim, não, esse grão daqui é meu. Não, mas esse então é meu. Esse chocolate, esse pedaço aqui do recheio. E pra gente era normal. Depois a ficar gente dividindo Eu ficava, aquilo. minha gente, que coisa feia. Por causa de um grãozinho, um granulado a mais pra cá, um granulado a mais pra lá. Que absurdo brigar por causa disso. A melhor coisa foi quem divide não escolhe. Quem Que aí divide não escolhe. a pessoa não vai dividir troncho, né? Aí a outra pessoa escolhe. Mas deixa eu contar minha parte, minha versão dessa história toda, qual que era. A mãe está lá no quarto, na sala, fazendo alguma coisa. E aí, de repente, começa a conversa. Porque conversar, elas conversam bastante, né? E aí estão lá, daqui a pouco a conversa tá assim. É que porque, aqui porque, isso aqui lá, é porque você não fez, você. Eu já saía desesperada, eu dizia, Deus, o que eu tô fazendo de errado? Minhas filhas brigam. Gente, era uma dor assim, ó. Eu passei uns 2 meses achando que eu tava fazendo algo assim muito errado, porque minhas filhas brigavam. E aí, quem foi que virou a chave pra mim? Uma das três, nem sei quem que foi. Mas veio delas a chave que virou. O que é que vocês me disseram um belo dia? Que eu cheguei lá, parem de brigar, por favor, não pode brigar, olha bem, não é assim. E aí? A gente falou o quê, velho? A gente falou que mãe, a senhora não entende porque a senhora não teve irmão. Olha como filhos podem tratar a gente. Olha como podem curar a gente. Porque assim, eu estava sofrendo de verdade, porque eu estava com minhas filhas brigando, discutindo, na verdade. Aquilo realmente me causava um sofrimento, uma frustração, uma preocupação. E aquela frase ali, para mim, tanto é que na hora que elas falaram, eu falei, faz todo sentido. Né? E depois a gente conversou sobre isso, né? Eu falei, faz todo sentido. Eu não tive irmãos, eu não tive esse convívio. E isso para mim tá sendo muito estranho e eu não tô sabendo lidar. E aí a gente começou a construir uma forma lá de lidar com isso, né? Quando a gente brigava, ou então tava tendo uma discussão acalorada, e aí a gente só, quando não precisava dela, a gente só continuava, não chamava. Mas quando precisava, a gente falava, vamos pra Corte Suprema.
Pra corte superior, mãe! Aí, quando a gente precisava realmente que tivesse intervenção, aí a gente chamava. Isso que Mari falou foi muito legal mesmo. Porque aí a gente começou a ir se resolvendo. Então, Isso. por exemplo, quem vai no banco da frente do carro? Eu passei 2 anos aí sozinha, porque ela já tinha idade 2 ainda. anos mais nova, né? Aí depois tinha 3. Pra A gente resolver mudou. como? Aí a gente criou o nosso sistema pra dividir. Eu não lembro nem como que esse sistema surgiu. Mas ele surgiu, ele ficou em vigor. E como o sistema era nosso, papai e mamãe não se metiam. Aí quem que é? Lembra de O vocês? sistema é de vocês. Ah, mas ela falou que era ela e não era. O sistema é de vocês. Vocês se Eu lembro a história Isso desse sistema. funcionava. Era eu, Letícia e Mariana. Eu, Letícia e Mariana. Se perdesse, voltava pra mim. Como a gente geralmente se perdia, eu andei muito mais na frente. Aí a gente foi reajustando esses... Mas aí a gente se resolvia sistemas. e tinha outros sisteminhas também para outras coisas. Tínhamos vários sistemas que ajudavam elas a se entenderem. Esse do carro eu lembro que eu tentei fazer assim, vamos fazer o dia da semana. Só que aí vocês diziam assim, mas tem dia que anda mais, tem dia que faz mais coisa na rua, tem dia... E aí eu falava, então decidam como vocês querem fazer. E aí isso também de deixar elas entenderem entre elas ali como é que ficava mais justo para elas, né? Já que se fosse segunda uma, terça outra, quarta outra e seguindo para ela, aí tinha assim, porque o fim de semana anda menos e não sei o quê. Então, elas decidiram que o sistema seria um dia, independente do dia da semana, um dia, outro, ia ter a sequência. Então, por exemplo, se numa terça-feira ninguém andou de carro, No outro dia... na quarta ia ser a que era na sequência da segunda. Então, aí era dessas que a gente se perdia, e aí por isso estipulou que se perder, voltava pro começo. E o começo era o quê? Era tudo Era eu. bem justo. Bem justo. E agora uma pergunta que eu nunca fiz. Quem foi que teve essa ideia de que se Deve perder? ter sido eu. Volta pra esse. Duvido que, tipo, eu ia pensar que Bela ia ser na vontade. Fui eu. Agora, tinha época que a gente realmente, tipo, tem discussões acaloradas que mamãe às vezes achava que era uma briga e não era, mas tinha hora que realmente era briga. Principalmente quando a gente tinha, tipo, uns 12 anos. E aí, como é que a senhora resolveu, mãe? As brigas. Conflitos. Com 12 anos, primeiro veio a crise, como eu falei antes, né? Porque foi nessa época que elas começaram a ter essas brigas de falar mais alto uma com a outra, de gritar uma com a outra. Tapa. Porque até então não era, saíam uns tapas de vez em quando, foram poucos, graças a Deus. Primeiro veio a crise. Então, primeiro eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? O que é que aconteceu? Onde eu errei? Né? Então, obrigada, Jesus, porque os olhos não veem. Coração não sei. E aí, né, a partir daí, a partir dali era tentar instruir. Meninas, não briguem, falem baixo, não façam isso. E aí, com os tapas, não é pra bater, não pode bater, até que um dia, naquele dia, mãe, que você tá ali, aqui, né, tentando controlar todos os seus hormônios, tentando ter ali toda a paciência, e eis que eu escuto, eu não lembro onde eu estava em casa, mas eu escuto o barulho do tapa. Aí eu cheguei braba no quarto. Peguei o chinelo. Pega aqui o chinelo. Peguei o chinelo. Pela primeira vez, viu? Nunca tinha Elas tinham o quê? 12 anos. Aí 12 era por era média. Aí eu perguntei de uma por uma. Eu já bati em você? Ela, não, eu já bati em você. Aí ela, não, eu já bati em você. Não. Eu digo, então pronto. Então se alguém tiver que começar a bater aqui dentro dessa casa, quem vai bater sou eu. Funcionou. Aí a gente parou de se bater com medo de apanhar. E aí elas estavam perguntando se eu ia bater de verdade, né? Eu falei pra elas assim, que o meu pensamento era esse. Não, se for pra bater, vai bater a mãe, né? Agora, a vontade de bater era fake news, porque nunca tive. A vontade de bater foi fake news. Mas o entendimento de que, não é pra se bater. Se for pra bater, então quem vai bater sou eu aqui, porque eu sou a mãe. Mas não precisou. E aí, aos poucos, elas foram se entendendo, elas foram começando a ter ali, como elas mesmas falaram, o sistema delas, de que quando as brigas iam aumentando ou elas sentiam necessidade, me procuravam. E uma coisa que eu fazia também, que era não deixar a briga crescer. Então, eu tive que me trabalhar, porque quando eu estava lá e eu ouvia elas começando a brigar, eu sabia já que estavam brigando. E aí eu ficava lá me segurando, né? Não vou me meter, eu não vou lá. Mas chegava um ponto que eu dizia, o próximo passo são os gritos maiores ali, talvez saia um tapa. Aí eu ia lá. O que está acontecendo aqui? O que foi que houve? Qual é o problema?
para baixar os ânimos. Eu chegava como se eu estivesse vendo a briga aquela hora, mas eu estava acompanhando. Eu acreditava, Revelação. eu acreditava que ela só tinha essa briga Sério? naquela hora. Tô sabendo agora ao vivo. Revelação ao vivo. Ela estava acompanhando lá e tentando ver se elas se resolviam, para elas irem lá aprendendo, já que eu tinha descoberto que o problema era meu, que não tinha tido irmãos, que irmãos brigam, discutem ali, que é normal e que realmente é. Brigar, não se desrespeitar, né? Isso é algo que a gente sempre conversou. É brigar, discutir, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, ok. Mas sem se desrespeitar. A gente não se xinga, não chama de nada. Eu acho que o que funciona como uma dialógica do tipo, você perde a razão. Você tá, Também, tipo, um verdade. lhe xinga, você xinga de novo, aí se você xingar de novo, você perde a razão. Aí você não queria ficar sem razão na briga, né? Aí você aprendia. Não, a gente, até hoje, em outros, eu também tinha esquecido, a gente não costuma perder a linha para não perder a razão. Porque eu uso isso às vezes. E é melhor, né? Assim. É verdade. E tu tava falando também de como cada uma tu ajudou de um jeito diferente, não foi? É verdade também. Sim, porque a gente estava falando aqui sobre o porquê das brigas e o porquê de que porque elas brigavam, o que cada uma sentia, né? Porque assim, a briga existe, é um fato para as três, mas o motivo pelo qual elas brigavam era diferente. Então, isso que é o que é importante a gente observar. Então, assim, Mari, ela normalmente brigava ou ficava mal porque ela se sentia frustrada por alguma coisa ali e isso fazia ela ficar mal e brigar. Né? Bela sempre ficava com raiva muito rápido. Muito. Né? Então, assim, muito impossível. Então, algo vinha, ela ficava com raiva, então ela brigava. E Letícia ficava magoada e queria provocar, queria revanche, queria ali. Então, Letícia... Ela não sabia perder. Tinha que ser a pessoa com a última palavra. Então, não era só dizer parem de brigar. Era, por que você ficou frustrada? Vamos, né? Então, tinha que tratar uma a uma ali, não necessariamente no momento da briga, mas no desenvolvimento delas. Então, o que é que houve que está frustrada? Olha, vamos lá, ficou magoada, mas não precisa querer revidar. Não precisa ficar com raiva, respira, vamos lá. E cada uma poder ali ir amadurecendo e tratando a questão pessoal. Isso eu acho que é bem importante. E a forma com que brigava, dizia o não, ou falava que não podia, com cada um era diferente. Porque se ela falasse comigo do mesmo jeito que ela falava com o Leco, eu ia chorar, ia ficar mal. Se brigasse do jeito que ela falava comigo com Letícia, ia ser uma rosquinha. Ia fazer diferença. Então, tinha... E o legal foi, tipo, o auge da gente brigando foi quando a gente tinha 12 anos. Porque, tipo, a gente ainda não sabia processar a raiva, processar a frustração, processar não ter o que queria e o outro ter. Então, acho que, tipo, algo legal foi isso, né? Tipo, a gente brigava com 12 anos, mas, tipo, acho que o papel de mamãe entrou aí em ajudar a gente a desenvolver o pessoal pra resolver a briga, né? Tipo, porque cada uma, tipo, como Letícia vai lidar com estar com raiva, e a Isabela, e não ter isso, Bela ter, e aí foi legal. Naquela época eu estava no direito, né? Aí, como a gente foi trabalhando hoje, a gente ainda dá uma discutida e acha essa pessoa e tá. Mas ela é tão paciente, você tem certeza? Eu te conheço aqui. É isso, cada uma tem a sua característica. São 3 pessoas completamente diferentes, elas são. Até as gêmeas, ó, tem pessoas que não sabem, né, ainda estão... Principalmente se você tá chegando agora, né? Bela é mais velha. E aí, quando Bela tinha 1 ano e 11 meses, chega as gêmeas aqui, Letícia e Mariana, que são... Letícia e Mariana. Que são completamente diferentes, não só fisicamente, mas de personalidade, né? De temperamento, de gostos. Dá até pra ver já pela roupa aqui, ó. São completamente preta, colorida, assim. Então, elas são 3 pessoas muito diferentes uma da outra, e que bom que são, né? E aí, isso requer realmente até hoje, né, gente? A gente requer até hoje. Que a gente lide, que eu interaja, que eu conviva e me relacione com cada uma de uma forma diferente, né? E sobre também uma coisa, nessa questão de ser filha única e ser mãe de 3, que era, sabe o quê? O barulho excessivo. Então, isso antes da adolescência, né? Que era assim, eu não entendia por que tanto barulho, né? Mas hoje já tá tratado. Mas eu lembro uma vez a gente conversando no quarto.
Hoje você já sabe, mas uma vez a gente conversando no quarto. E aí a gente conversa as três juntas, a gente fala uma por cima da outra, ainda se entende. E quando o assunto tá bom, se empolga, a gente não percebe que tá falando alto, gritando. Aí daqui a pouco vem mamãe e minha gente. A gente tem vontade de alguma coisa e acho que o momento tava tentando dormir. Vocês estão falando alto, minha gente. Eu não sei, o cochilo não tá rolando. É verdade. Meninas, fala um pouco mais baixo, por E a gente- favor. a Então eu gente vou fechar a porta do quarto aqui, né? A gente sabe, Isso é verdade. E Mari falou que a gente fala uma por cima da outra. Agora, eu acho que tá as três se concentrando. Pra não falar. Estão de parabéns. É pra vocês poderem entender, porque às vezes elas falam as três ao mesmo tempo e a gente tá tem desafiador. Eu não sei como. Tem outro irmão que faz isso. Se tiver, diz aí. Porque É realmente importante a saber gente disso. fala as três, uma por cima da outra, ao mesmo tempo, tendo mais de uma conversa. E a gente se entende, se responde e vai. Então a gente precisou aprender, não sei nem como que a gente percebeu isso, a não fazer isso com os outros. Porque se tá uma conversando com a outra e ela fala, me dá água, antes dela terminar de falar isso, A mão eu já tá tô, aqui. a mão já tá ali e eu já tô falando. Você não para de falar. Eu não Ela paro de pede falar. água, você já tá falando. Igual a gente aqui agora. Isso! Me dá água, ela E já aí vem eu já pegando e pego, é é validou, e aí eu começo a conversar. Isso com água, isso com algum assunto de alguma série, filme, livro, assunto sério, qualquer coisa. Então a gente precisou também aprender que a gente se entende ao mesmo tempo. Isso. O mundo não. Então se eu peço, me passa aquela caneta pra alguma outra pessoa, ela para de falar, me olha, entende o que eu falei e pega a caneta. E sente cortado. E aí ela A sente gente cortada. corta, É, Letícia tava falando. Isso, e a pessoa sente cortada e a gente passa por mal educada. Porque aí a gente precisou entender que, não, não. calma. A as gente pessoas funciona não assim. entendem. Isso, então eu Mas preciso outras pessoas não. pedir a caneta quando ela para de falar e não no meio. É. Porque senão quebra Pessoa- toda E como é, lógica. e como é que a senhora aprendeu, mãe, a conviver com É, barulho a gente dentro de fala casa? Se Porque acostumou, não é só as se pessoas, acostumou como? não são só as pessoas de Não casa são- que falam isso. Porque outras pessoas na rua, ou então falam, meu Deus, vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, só A falando. galera dá uma... Aí a gente, eita, peraí, galera. Essa característica peculiar é interessante, porque já aconteceu várias vezes, por exemplo, de ir alguém no carro com a gente, estamos nós quatro, e alguma amiga minha vai junto, vamos em algum lugar, vamos junto. E assim, sempre rola uma olhada assim pra mim, como quem diz assim, tu tá entendendo alguma coisa? Ou, como assim? Porque, né? E eu digo, ó, eu já acostumei, tem horas que eu consigo entender, e tem horas que eu Eu só tô abstraio. ali. Eu achei que a senhora E sempre tem ia. horas que. Não, muitas vezes eu digo o quê pra vocês? Meninas, Calma. calma. Uma de cada vez. Uma de cada vez que eu não tô entendendo nada. Ou naqueles dias que eu não estou bem, eu falo muito isso aqui, né, mães? Nem todo dia a gente tá bem. Nós não temos que ser mães perfeitas. E o que mais importa é ser verdadeiro com nossos filhos. Então tem dias que eu tô mal-humorada, tô estressada, tô chateada. E aí o que é que e elas estão nesse movimento. Às vezes eu chego em casa, agora mais não, porque não estão as três em casa. Mas não vamos falar disso, vamos deixar para outro momento, temos que ter leicinho para esse assunto. Mas às vezes eu chegava em casa, eu abria a porta, aí eram as três. Eu ia entrando na casa e vinham as três juntas, igual um patinho. Então, quando eu não tô dando conta, eu digo para elas, meninas, eu preciso de um tempo agora, deixa eu chegar, deixa eu tomar um banho, deixa eu... Né? Ou quando a gente tá no meio de uma conversa que eu tô precisando compreender, porque é um assunto que eu vejo que é importante para elas, que eu entenda, e aí eu não tô conseguindo captar, eu digo, calma, uma de cada vez, eu não estou entendendo, repita, por favor. Então, eu ainda preciso, elas três se entendem muito bem entre si, mas eu tem dia que sim, tem dia que não. Papai, E como foi lá atrás isso? Assim, no começo, eu achava mal educado, quando elas eram menores, né? Eu achava que era uma confusão. Isso que elas falaram, né? Delas falarem assim com as pessoas. Eu achava que aquilo parecia que era porque eu não ensinei, né? Então isso tinha pra mim um dilema ali. Até eu compreender que era algo que era da dinâmica delas, que faz muito bem, inclusive, pra elas. Isso fala da união que elas têm, da intimidade que elas têm, né? E do quanto elas gostam de conversar entre elas. Então, isso A gente tem... conversa muito. Conversam muito, pois é. Então, essa bagunça e esse falar alto e esse tumulto, né? Hoje, antes de me estressar, antes de me deixar impaciente ou confusa, eu lembro de que isso fala para mim de algo que é muito importante. Que elas, né, se gostam de estar juntas, conversam e se entendem nesse formato. Eu acho que isso é o principal, assim.
né? E elas aprenderam e entenderam que quando estão em outros círculos, né, que não são só as três, elas tentam se segurar. Mas às vezes ainda precisa Às vezes ainda falar. precisam, mas deixa a pessoa falar. Porque às vezes a gente não percebe que tá falando muito. Você tá quando querendo precisa. falar, vamos respira, galera, né? É. Então, às vezes ainda acontece, porque elas, principalmente quando elas estão muito tempo juntas aqui, estão diariamente conversando muito, então elas engatam. A gente nesse fez ritmo. isso numa chamada de vídeo. Não, mas eu ia falar, o ruim é que cada um é um canto, é que é muito difícil falar mais de uma pessoa ao mesmo tempo no online, que o microfone, às vezes, ele só sai o som de um. Não, que realmente é pior pra falar as coisas ao mesmo Aí tempo. presencial a gente faz E mais como isso. que era quando esse barulho não era de conversa, era tipo assim, de brinquedo, essas coisas. E era assim, criança brincando e sem criança. 3 crianças Acho que brigando, era fazendo, menos batendo mal. por ela. Era mesmo. Era menos mal porque eu tentava ver isso. Tipo, criança faz barulho. Criança Tive filho pra criar. bagunça a casa. Criança chora de vez em quando. Criança vai desobedecer de vez em quando. Criança vai, enfim. Então, a gente vai lidando. Porque eu acho que o ponto é assim. Tem hora que incomoda, sim. Somos humanos. Então, tipo, 3 anos de idade. Vamos lá, Letícia Mariana, 3 anos, Isabela, 5. Tinha hora, o barulho, a bagunça em casa, aquele movimento que me incomodava? Sim. Agora, era como eu escolhi. O ponto era, eu olhava para aquilo e dizia, eu estou incomodada, não são elas que estão me incomodando. Eu estou incomodada. Elas estão no direito delas. Eu gosto sempre de lembrar muito disso, assim, tipo, a criança está no direito, fazendo bagunça, espalhando os brinquedos todos pela sala, né? Enfim, elas estão no direito no sentido de que aquilo faz todo sentido para a idade que elas tinham, né? Então eu olhava daquela forma, opa, elas estão na fase de fazer esse barulho, etc. Não tinha nada demais ali. Então isso me ajudava a dar uma respirada, né? Muitas vezes eu não vou falar nada, vou respirar e ver. Quando era algo que era muito, aí eu consegui lá, vamos arrumar isso aqui, ou vamos falar mais baixo, vamos ter que juntar as coisas, mas era o processo. Eu acho que entender essa diferença do que me incomodava, né, e do que é próprio da idade, eu acho que isso é importantíssimo, assim, importantíssimo, porque eu não levar tipo, um peso e uma culpa, né, para elas. Eu acho que era isso, né? Acho que Tinha mais alguma? Fala, quer falar? Não, só ia falar, a gente ia só perguntar, que a senhora falou de ter 3 adolescentes conviver Isso, com... 3 adolescentes convivendo em casa. Que a senhora não teve irmão, a senhora não Passou passou a adolescência dividida pela com fase da a aborrecência. da pele. Esse também foi, né, um dos grandes desafios de ter sido filha única e quando chegou na adolescência, porque eu não compartilhei TPM com ninguém, eu não compartilhei os momentos da adolescência ali com ninguém, eu não dividi roupa, né? Até pegava alguma coisa da minha mãe e tal, mas não era tanto. Eu não via certos movimentos como a irritação da adolescência, como, por exemplo, o complô da adolescência, Isolamento. o isolamento da adolescência. Porque o complô, que eu digo assim, quando vocês ficavam, essa roupa, quando elas eram adolescentes, Isso foi Conta, contar, que a gente... Quando elas entraram na adolescência, primeiro foi Bela, porque foi bem assim, escadinha, né? Então, uma fasezinha ali de que era daquela negação ali, aquele afastamento, né? Só que era muito de crítica. Então, por exemplo, eu sempre gostei de roupas criativas, de visuais diferentes. E aí, do nada, eu tô pronta para sair, abrir na sala, dizendo tchau, filha. Aí aquele olhar assim para mim. Roupa feia. Roupa feia. Você vai sair assim. E, meu Deus, essa menina me amava até um mês atrás. Até 5 segundos atrás. Me amava, era tudo maravilhoso. Agora tudo que eu boto é feio, não presta, é esquisito. E, obviamente, de novo digo, mãe, se a gente escuta um negócio desse, a primeira coisa que a gente sente é meu Deus, né? E aí eu disse, não, calma.
Eu entendia que aquilo era uma afronta, né? Precisava, né? Um desejo ali de uma afronta. E aí eu respondia pra ela assim: Que bom Vó, ainda bem que a roupa é minha. Você não precisa usar. Então tá tudo bem. E tudo bem você não ter gostado também. Beijo. Mamãe te ama, tá saindo, tchau. E ia embora. Né? Eu Então, lembro de tu explicar pra isso- gente que era a fase de diferenciação. E aí, na Isso, verdade, depois que a gente era cresceu. depois que a gente tava um pouco maior. Que era a gente querendo ser a gente mesmo. É, e aí, então quando eu ela dizia isso, resolvia tudo. Porque eu não queria falar que era feio. Eu queria contrariar. contrariar e usar É. o que eu me sentia. Queria dizer que não era o meu estilo. Tipo, E aí ela dizendo, eu que tô usando, você pode usar o que você quiser. Foi ótimo, porque aí a gente realmente usa o que a gente quer e a gente ainda aprendeu essa frase pros outros. Já desse eu tava com a unha, me falaram que unha foi que bom que você tô usando. Mas era a pessoa que eu podia falar assim, né? Porque se você falar assim pra uma pessoa, pode parecer que você tinha liberdade. olha aí, tá vendo? Ainda reforçou a autoestima delas, É. né? E aí depois veio a desmaiando. Então esse movimento aí aconteceu durante um tempo, né? Dessa coisa de olhar e dizer que não gostava, que estava feio, dessa coisa da crítica, né? Então, e ali eu lembro de ter dias que eu chegava no quarto com o Paulo e dizia para ele assim: hoje foi difícil. Porque não é fácil, né? Hoje Você eu ficar fui ouvindo que tá metralhada, uma outra. E aí ele ficava, tipo, sem entender nada, né? Porque era muito comigo a coisa né? Naquela fase ali de querer realmente, né? A briga, de querer procurar motivo, de querer me criticar em qualquer coisa que eu fizesse. Então, era com o meu corpo, né? As coisas também que elas estavam descobrindo. Então, era com tudo que eu usava, que elas achavam que era possível. Inclusive, coisas que eu fui criticada, hoje eu visto e acho maravilhoso, tá? Queria registrar isso aqui. Eu não tenho memória. Que tem coisas Logo que eu não boto você. aconteceu. Maravilhosa, sua Tá vendo? cara. Ela faz parte. A sua, parêntese, a isso, a sua sua cara. Mas não dizem que tá feio, dizem assim, Não. tá ótimo, Não, mas sua até hoje a cara. gente fala, esse aí eu não gostei muito não, mas também não... fala. Mas a não gente é não acusando. fala, dizendo, esse aí eu não gostei muito não, mas é a sua cara, assim, A gente sabe? aprendeu a lidar com pessoas diferentes, gostos Isso. diferentes. A comunidade. Cada um tem um look, Passou. você olha assim, você olha pra pessoa, essa roupa aí eu não gostei não, mas ela tá amando, então seja feliz, não gostei você, tá feliz, use. Eu acho que isso é outra coisa que a gente percebeu quando tava conversando antes. Que como vocês souberam respeitar as fases da gente, Sim. elas passaram. Isso. Se você supra a necessidade na fase que ela existe, Ela fica lá naquela ela época. fica lá. Então isso é muito legal. Tipo assim, se a criança tá querendo gritar, é que ela tem 2 anos, e ela grita com 2 anos, ela grita até os 3. Depende. Não até os 3, mas tipo assim, para. Ela não vai querer gritar quando ela tiver 15, que ela gritou quando ela precisava gritar. Isso. É dar o espaço, não é deixar fazer. É dar o espaço nesse sentido de que ela tá na fase de fazer a birra, não é que eu vou deixar fazer birra, eu vou entender que aquilo faz parte e aí eu vou lidar com aquilo de outra forma, porque se eu acho que é aquela história, né? Se eu acho que é comigo, a criança faz birra, é porque é comigo, pra mim é uma malcriação, mas eu entendo que também é uma necessidade da criança, né? Que é daquela fase, eu consigo olhar de outra forma, então assim, não é que que a gente passe ilesas, mãe. A gente não passa ilesa, a gente sente. A gente, né? E aí, obviamente, cada uma vai sentir de uma forma. Então, essa questão aí da adolescência, né? Para umas pode não ser nada demais, para outras podia ser algo que, né, tocasse na autoestima, na sua autoestima, e para vocês se tivesse um peso maior. Porque talvez se essa questão que a gente falou aqui da adolescência, né? De dizer, a roupa tá feia, você vai assim. Alguns anos antes, onde a minha autoestima não estava tão bem trabalhada, poderia ter sido algo que tivesse ali me causado, né, alguma dor maior e etc. Eu não consigo, aí eu revidasse, eu tratasse de outra forma, porque tocou em algo em mim ali. Então, é isso, a gente ir podendo tanto olhar para a fase e olhar para o que aquilo toca na gente, né? Porque eu acho que esse é o grande processo aí da maternidade, do relacionamento, é que a gente vai, né, se deixando também ser tocada pelos filhos e aproveitar o que eles podem trazer para nós de amadurecimento, né, de cura mesmo, e não se sentir só acusado, apontado, ou como é que eu posso fazer, como é que eu posso dizer, ou desafiado, sabe? É olhar para isso, ou a pessoa me magoou por quê, isso me chateou por quê. E vão ter coisas que você vai poder ver, mãe, que é só porque é você mesmo que tá errado, tem hora.
Precisa dizer isso pra, não precisa dizer isso pra elas, entendeu? Tá na hora. Ah, tipo, por exemplo. Tipo, a roupa tava ruim mesmo. Não, mas por Foi exemplo, brincadeira. tipo, tem dia lá, vocês estão lá fazendo um barulhão e eu tô ficando irritada. Aí quando você para pra ponderar, você vê que é você que tá irritada mesmo, o problema tá com você. Mas Eu, como eu gosto de ficar quieta, entendeu? eu faço isso. eu mandei, tipo, ai, fui lá, falei, gente, fica quieta, né? Quando voltei, putz, mas eu que tô impaciente, eu que tô errada nessa história aqui, né? Então, esse processo, né? Mas eu acho que nessa dinâmica de entender as três, tem mais alguma coisa que a gente lembra agora que foi importante nesse processo de ser mãe de três, sendo filha única que eu estranhei. Muita paciência só. Vezes 3. Mãe, você não vai se arrepender de ter paciência. E sempre andar com alicate e metiolate. Isso. Adoro! É verdade. Até hoje, eu não lembro de levar remédio pra dor de cabeça, ou sei lá, um kit de saúde mais O kit de clássico. sobrevivência pra uma O kit de criança que se sobrevivência. machuca muito. Alicate, metiolate, band-aid. Era alicate, isso aí tem que explicar essa história. Tem que porque- contextualizar. Papai era um lado mais aventureiro. Então ele mandava a gente ir, correr, subir nas Ai, coisas. pode subir aqui, vai. Enfim, enquanto eu meditava. E ela ficava lá se Vai dar tudo concentrando certo, pra vai dar tudo deixar ele certo. fazer isso com a Elas gente. vão sobreviver. Aí a gente Elas vão voltava, sobreviver. ralada, e queria a mãe. Aí ele pegava um copo d'água pra ela não passar mal com sangue e ela socorria a gente. Um alicate, um band-aid, Band-aid, metiolate. Pra tirar Por quê? o Porque couro. normalmente, gente, iam pra aventura com o pai e voltava com o couro levantado. Sempre faltava um né? pedaço a Sempre menos. voltava com um pedaço arrancado. E aí a gente descobria que quando a gente conseguia tirar aquele corinho ali, botar um metiolate e botar um band-aid, ou da Barbie, ou da Hello Verdade. Kitty, ou, né, enfim, E um rosinha e um beijo, resolvia muito, porque o que os Melhorava. olhos não veem, o coração não sente. E aí quando você vê a Barbie, a Hello Kitty e tudo mais, né? Então isso era lá Eu quando eu botei da era Barbie. criança. Então, mas até hoje, machucou. Tira lá o corinho do machucado. Tirar o bota corinho do band-aid. machucado ajuda, mãe Isabel. Não é mais Ajuda. Hello Kitty. Ajuda até hoje, não tem mais Hello Kitty. Né? Mas o corinho ajuda. Mas é a história de você poder ali tentar, né, ir achando os subsídios, né? Estratégias As estratégias para ir sanando ali os desafios. E esse foi um grande, porque também como filha única, eu E uma não, pessoa que não se machucava muito também. não tive grandes... Eu fui muito tranquila, gente. Muito assim... eu acho que eu tinha um pouquinho de medo, inclusive. Então, de machucar, de cair. Eu acho que a grande queda da minha vida foi uma queda de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, e foi a queda sabe, assim, Da vida, traumática da vida. Então, Enquanto isso, Não, Isabel já foi foi atropelada. atropelada na bicicleta. Passaram. então, isso também foi um desafio, porque eu não tive muito isso de machucar, de queda, de sangrar, de nanana. E nem convivi muito, né, com outras crianças, pelo menos no meu dia a dia ali. Tinha da escola, às vezes tinha as férias com as primas, mas enfim. E aí eu achava que essas meninas se machucavam demais. Até porque era vezes 3. Então, um dia era um, outro dia era outro. Todo dia tinha um corinho para arrancar, um metiolate e um band-aid. Então, assim, Acha eu band-aid, viu? comprava uma as caixinhas de 30. E quando, ainda mais que quando eram menores, queria trocar o tempo todo. Mas assim, isso era Agora algo do que Minions, eu achava agora- que elas se machucavam muito, porque, né, contava só comigo ali, mas quando ia vezes 3, e obviamente elas eram mais aventureiras do que eu, então isso também foi um desafio. Lembrei agora do band-aid aprovador. Não, eu acho que legal. ela se machucava muito. Não sei se machucavam bastante. Brincando, Assim, ninguém não usou Se gesso. machucavam bastante. História. Gesso não, agora botinha ortopédica. Também. Eu 3 vezes em 45 dias. Eu nunca quebrei nada. Já machuquei muito, mas quebrar nada. Mas a Letícia venceu o O recorde. dente 3 vezes, né? Eu mesmo. É que a Regina é mais fraca, ela é mais fácil de quebrar. Mas é isso. Mas só para finalizar, né? Se machucava demais nesse sentido de... Era feliz, gente. Era pulando na Isso. piscina, era andando de bicicleta. Era cair de Brincava o bicicleta. dia todo, aí sempre uma caía, Ia ralava. se jogar na caía, piscina, ralava. batia o rosto no chão. Aí é porque agora a gente sabe lidar com o machucado. Que bom. E eu também. E agora a gente Mas vamos. aprendeu a cair também. Mamãe, eu Se também. não sangrar, eu sou pouco de Mais boa. tranquilo. Mas é isso, gente, né? São os desafios aí do desenvolvimento dos filhos, né? Nós mães, entendermos que isso tudo mexe muito com a gente também. Quanto mais consciência
a gente tiver disso, melhor a gente vai saber lidar e melhor nós vamos ajudar aí os nossos filhos no desenvolvimento deles, tá? Então, acho que é isso por hoje. Acho que sim. Então, olha, um beijo grande pra você. E tivemos uma participação neutra aqui. 3 Nossa filhas, filha. 3 filhas e meio. Então, a gente vai combinar de fazer mais vídeos como esse. Depois vou abrir caixinha, porque se vocês tiverem perguntas, né, quiserem que a gente fale sobre alguns assuntos, sobre algum aspecto, vou botar caixinha aí nos stories para vocês. Então, a gente vai se encontrar então no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.